1 Samuel, capítulo 17. Aleluia! 1 Samuel 17. É um texto todo conhecido de todos nós. Eu não vou perder muito tempo lendo o texto todo, porque todos nós conhecemos essa história de Davi, Golias, né? Dessa vitória extraordinária que Deus deu a Davi, que matou o gigante filisteu Golias. Mas eu quero falar de algumas coisas que são muito profundas, que estão envolvidas nesse texto. No capítulo 17, no versículo 24, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Uau! E aqui no versículo 26 vai dizer: Davi perguntou ao soldado que estava do seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Aleluia. Eu queria que você repetisse comigo hoje, bom, eu estava ali, estava vendo uma igreja que não está como os outros dias, né, hoje, e eu falei assim: acho que eu vou deixar isso aqui para amanhã. Deus falou: não, entrega para eles, entrega para eles. Amanhã é outra história. Eu quero que você, vai falar muito com você hoje, com você, amém? Isso é profetizar. Encher a sua mente dessa verdade. E você repita comigo, repita com você mesmo, assim, e repita comigo, para você. Bom, entendeu, né? Você vai repetir, eu vou falar, você vai repetir para você, pronto. Mas com bem ímpeto, com firmeza, tá? Diga para você assim: estão no meio dos maiores desafios. Que estão as maiores recompensas. Pegou aí? Não existe grandes recompensas para coisas fáceis, queridos. Ninguém faz isso. Se você pegar e observar, a vida é assim. Tudo que é fácil, né, a recompensa é pequena. Porque o que é fácil, o nível de quantidade de pessoas para resolver um problema que é fácil, todo mundo faz. E aí, quando aumenta a oferta do número de pessoas, automaticamente aquilo se torna mais comum. Mas conforme o desafio vai aumentando, a quantidade de pessoas para enfrentar aquele desafio vai diminuindo. Então, a necessidade de fazer uma oferta maior em recompensa por aquele desafio. Vou dar um exemplo para você. Se você pegar um terreno pequenininho, muito pequeno, botar 3x3 e falar assim: eu quero alguém aqui para capinar esse terreno e eu vou dar a essa pessoa aqui R$500, vai chover de gente, quer dizer, acredito eu, né? Para capinar o terreno. Agora, se eu colocar lá e falar, eu vou pagar R$2.000 para a pessoa capinar e fazer 5 sapatas. Aí você vai ter problema. O valor aumenta,
a recompensa, mas também diminui o número de pessoas interessadas. Eita Deus, que coisa forte. Existem coisas que ninguém quer fazer, por quê? Porque a recompensa não é grande. Ou depende de como você vê o que é a recompensa. E as pessoas não querem, porque literalmente elas estão linkadas ao valor daquilo. É muito profundo, pega cada detalhe dessa mensagem. Eu sei que são 12 dias, é muita informação, mas você precisa anotar, você precisa fazer alguma coisa pela sua vida. 2024 não pode ser mais um ano comum para mim. Amém? Diga, eu tomo posse dessa palavra. Então nós vamos ver que todos os soldados de Saul estão com medo. Eles perguntam: vocês viram aquele homem, cara? O cara é sinistro, mano. É muito grande. O cara tem todas a armadura, todos os paramentos de um soldado muito invencível. Então, por um momento, pela visão, pelo aquilo que eles estão vendo, eles estão tendo uma reação. Não dá para gente. E uma coisa que se torna coletiva. Você imagina um vale, tá? Um vale, todas as batalhas, principalmente as grandes batalhas de Israel eram feitas no vale. Por quê? Porque de um lado vinha um povo, do outro lado vinha o outro, e entravam no vale e ali se embolavam. Era um lugar sem saída, sem volta. As batalhas, elas aconteciam justamente para só vai sair o vencedor, é tudo ou nada. Tem meio termo. Não tem meia guerra, não tem meia luta, não tem meio problema. Então, ali, na cena estava, de um lado do vale, o exército de Saul, e do outro lado, o exército dos filisteus. E aí, inteligentemente, entre eles tinha um, porque todos eles eram grandes, gente. Era característica dos filisteus. Eles eram altos, chegavam a quase 3 metros de altura. Todos eles. Não era só um, eram todos. Mas aquele mais preparado, aquele que não tinha medo, decide descer e lá começar a gritar para cima do vale, lá onde está o exército de Saul, e começa a gritar e dizer: tem homem aí para me enfrentar? E ele vai no profundo, porque quer uma coisa para você mexer com o homem, é perguntar se ele é homem. Quem é homem aqui sabe disso. Tu é homem? Ah, meu irmão, tu faz até o que não deve, não é? Tá todo mundo para pular num rio perigoso. O cara fala assim: duvida, tu não é homem para fazer isso não, cara. O quê? Ele morre afogado. Só porque mexe com o ego do homem, é falar: tu não é homem para fazer isso não. O quê, meu irmão? Tá maluco? Pelo menos os homens que estão aqui, né, sentem isso, né? Espero que sim. Se não sente, tem que buscar um autoconhecimento aí para saber onde é que está esse varão aí que está meio sumido. Mas automaticamente você cria, ele vai no gatilho. E ele faz isso 1, 2, 3, 4, 5, todo dia ele fazia isso. E o exército estava com medo. E o exército com medo, e eles começaram a conversar e vai dizer o seguinte: olha, Saul era o primeiro medroso, o rei. Ele reúne os seus soldados e diz o seguinte: olha, se um de vocês tiver coragem para descer esse vale e vencer esse filisteu, eu vou dar a vocês o seguinte, ó, eu vou dar riqueza. Caramba, um motivo legal, não é? Sim ou não? Riqueza. Eu vou dar riqueza para vocês, vou dar a minha filha
para vocês casarem. E ainda os seus pais não vão pagar imposto. Então vocês vão ficar ricos, vão viver no meu palácio comigo, e os seus pais vão viver na mordomia do que os outros não têm. Isso seria uma motivação. Sim ou não? Sim ou não? Mas não foi. Por quê? Por quê? Porque existe uma coisa, eu deixei para o mês 7. Porque o mês 7 ele vai fazer uma divisão, sabe, do ano. Ouçam isso. Nós precisamos de posicionamento. Aqui já não era coragem. Era uma posição. Ter um posicionamento. Um posicionamento do que você quer. Vou falar uma coisa, e vocês não vão nem tão longe. A pessoa está trabalhando numa empresa, ouça isso como Deus fala nessa igreja. Aí o patrão dela observa o trabalho dela, vê que ela é boa, aí chama e fala assim, olha, eu vou colocar você no novo nível, tá? Vou desenvolver você, mas você vai ter que fazer isso, aquilo, outro. Ah, não. Eu até agradeço, mas não. Porque não é nem coragem, é posicionamento. É falta de vontade de vencer. Tem muito crente que às vezes luta, guerreia, passa na terça-feira, mas não tem vontade de vencer. Então, quando acaba o culto, se ele receber a vitória ou não, tanto faz. Tem muita gente, escuta o que eu estou te falando, que vai viver o ano 2024, se acontecer, amém, se não acontecer, amém. Porque falta posicionamento. E olhar e falar, cara, que isso? Uma oportunidade está diante de mim. Tudo bem, eu vou ganhar mais, mas a própria Bíblia diz, quem mais é dado, mais é cobrado. Assim, em todos os lugares. Saul vai lá e coloca a filha dele no rolo, coloca riqueza e coloca os seus pais de boa. Isso não foi motivacional para ninguém. Entenda isso. Uma vez eu estava ouvindo um pastor pregando, e ele estava falando de forma errada, que Davi estava motivado, porque se continuar o texto aqui, Davi pergunta, o que vai ganhar? Ok? E a motivação de Davi enfrentar Golias foi a esposa, o palácio, não foi nada disso. E eu te provo na Bíblia. A motivação de Davi não teve motivação. É a única luta em toda a Bíblia Sagrada que não há motivação ou desmotivação, que é um posicionamento. Porque tem momentos que você tem que se posicionar até para perder, mas tem que se posicionar. Tem posicionamentos que vai trazer ônus, que tu vai ter que bancar, mas você tem que se posicionar. Que não tem a ver com coragem ou com recompensa. Tem a ver com posicionamento. Vamos continuar o texto. E olha que interessante. Davi perguntou a eles, o que receberia. Aí ele diz assim, repetiram a Davi. Não, olha que interessante. No versículo 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Ele já tem uma visão do problema. Aí já é o que nós recebemos. Ânimo, coragem. Isso tudo não vale nada se você não tiver posicionamento. Cara, se tu pegar essa chave aqui, tu vai voar. Tu vai voar, irmão. Às vezes, na família, você tem que ter um posicionamento. Vai todo mundo se afastar de você.
mas você tem que ter posicionamento. O posicionamento não é para ganhar, sempre. Mas, olha que interessante, quando você se posiciona e todo mundo se afasta para você, parece que você está perdendo, só que você está ganhando, porque aquelas pessoas era a recompensa do seu posicionamento. Tinha muita gente atrasada, atrasando a tua vida, trazendo problema, você voando lá e nego com probleminha, amarrando o teu... O problema é que quando você se posiciona, você perde no natural, mas o tempo passa e você ganha com a perda. É muito forte isso. Nós temos que aprender a viver nesse nível. Não é qualquer um. Você tem que aprender a viver no nível que é perdendo que se ganha, por causa do posicionamento. Davi vai falar o seguinte, olha, ele vai dizer assim, era a honra de Israel. Davi observa a cena, Davi não era nem para estar lá, tá? Davi só foi aparecer lá, porque no capítulo 16 ele foi ungido na casa do pai, e o pai pede ele para pegar e levar queijo, levar algumas coisas para os seus irmãos que estavam na batalha. Quando Davi chega lá, ele procura saber o que está acontecendo. E ele observa que o que está acontecendo era os filisteus afrontando o povo de Israel. Então ele entende aquela afronta não como uma batalha. Como é que eu vou falar isso se eles entenderem Deus? Só fica comigo, tá? Eu não vou parar mais, só fica comigo. Preste atenção, quando se juntava, isso aconteceu por várias vezes, dezenas de vezes, se você pegar só 1ª e 2ª Samuel, só em 1ª e 2ª Samuel, são 8 batalhas que Israel teve com os filisteus. Só nos 2 livros. Quando você pega a parte de crônicas e dos reis, você vai ver que isso multiplica. Só que essa é uma batalha um pouco atípica, diferente. Porque não eram os filisteus afrontando os israelitas, era um homem. Entenda isso. Era um representante. Quando Davi vê somente um homem e não vê o exército, ele diz assim, cara, esse cara está afrontando a honra. Ele não quer guerra. Ele quer um só. Porque é isso que ele pedia. Ele falava assim, tem um homem aí, ele não queria guerra. Ele queria um homem para lutar com ele. E se ele vence esse homem, ele colocaria a honra de Israel no lixo. Olha a estratégia. Como às vezes você está cheio de gente do teu lado que não consegue entender suas atitudes, porque eles não têm percepção, eles estão longe, gente. Estão longe. Estão voando aí, sei lá onde estão. Entenda isso. Quando ele olha, Davi olha a cena e fala, peraí, não é a luta que eu costumo ver, desce todo mundo se mata e quem ganhar, ganhou. É um cara pedindo o outro cara. Só que só no exército de Saul tinha 25 mil homens e ele só queria um. Tem sentido isso? Ele queria mexer com a honra de Israel. O problema dele não era Saul. Ele não queria vencer Saul, ele não queria derrotar Saul, ele queria mover, ele queria envergonhar a honra de Israel. Se desse um soldado e ele mata o soldado, ele ia dizer assim, ó, todos esses são derrotados. Como vai chamar todo de derrotado se só um morre? Tem sentido isso? Na cabeça do filisteu tinha. E Davi interpreta. O que ninguém conseguia interpretar. Porque, olha a pergunta dele. Eles diziam no versículo 25 entre si, vocês viram aquele homem? Olha a concepção natural do exército. Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Davi vai dizer, ele veio ferir a honra de Israel.
Vai ter um monte de gente vivendo os mesmos ciclos. A questão é o seu posicionamento em relação ao que você está vendo. O posicionamento, ele muda a história. O posicionamento, ele é tão poderoso, ele é tão gracioso, ele é tão... Ele move tanto as coisas, que o teu posicionamento às vezes vai fazer você perder para ganhar. Nós temos um hábito, e agora segura na cadeira aí, eu preciso falar. Nós temos um hábito muito ruim de achar que, bom, Einstein vai dizer uma coisa interessante. Sou nem eu, é Einstein, gente. Sabe quantas vezes sabe quem foi Thomas Edison? O cara que inventou a eletricidade, né? A primeira luz acendeu, ele tentou 10.000 vezes. Cara, eu vou te falar, eu podia fechar o culto aqui e falar, vamos embora que só tem derrotado aqui dentro. 10.000 vezes, você não chegou nem perto disso, nem eu. No primeiro baque, ele, agora, na primeira luta, ai meu Deus, o que eu faço? Você nunca vai construir o seu interior, a sua capacidade, se você não aprender que até você acertar, você vai errar muito. Mas toda vez que ele errava, e as pessoas falavam assim, você errou, ele dizia, não, estou mais perto. Você errou de novo, não, estou mais perto. Você errou de novo, estou mais 10.000 vezes, até nos dá essa graça de podermos estar aqui no ar-condicionado. Se não fosse ele, a gente não tinha o fresquinho hoje aqui. Será que teria outra pessoa para fazer isso? Einstein vai dizer o seguinte, olha, é insanidade. Sabe o que significa insanidade, a palavra insanidade? Maluquice. Maluquice. É insanidade alguém pensar que fazer as mesmas coisas vai alcançar os mesmos resultados. Gente, coloca isso na tua cabeça. Repete isso para você. É insanidade achar que fazer as mesmas coisas sempre vai mudar o resultado. Ele está dizendo, doido é aquele que fazendo a mesma coisa. E por que a gente faz a mesma coisa animado, achando que vai dar alguma coisa? Eu desbloqueio as pessoas aqui, entendeu? Eu desbloqueio, que às vezes as pessoas falam assim, não, às vezes ele é grosso. Não, eu estou te trazendo para a realidade. Não me traz uma historinha de que vai mudar uma coisa que tem 10 anos que não muda, apenas fazendo uma reunião, falando isso, mudando. Não vai mudar. Isso é insano. Porque o que precisa mudar é o posicionamento. O seu posicionamento em relação à vida tem que mudar em 2024. O seu posicionamento em relação ao teu chamado tem que mudar em 2024. O teu posicionamento em relação à tua família tem que mudar em 2024. É posicionamento que muda. Davi vai dizer o seguinte, olha, esses filisteus se salvaram a honra de Israel, olha, ele entende. E aí ele vai dizer o seguinte, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E os outros não falam nada disso. Eles vão dizer, quem é esse cara aí, mano? Esse cara é louco. Olha que gigante esse, ele está acabando com a gente. Ele está todo dia gritando aqui. Davi vai dizer, esse cara aí, ele quer acabar com a honra, mas ele também não pode fazer isso porque ele é incircunciso. Davi vai lembrar de um princípio espiritual. Ouça isso. Qual é um princípio espiritual? O princípio da circuncisão. Em Gênesis 17, aumenta o meu retorno, daqui a pouco eu não consigo falar mais, por favor. Em Gênesis 17, isso, obrigado.
Em Gênesis 17, Deus vai falar para Abraão, ó, a partir de agora, será que Deus não tinha mais o que fazer para a gente achar que isso é bobeira? Porque tem crente que acha que isso é brincadeira. Ele fala assim, olha, a partir de agora, todo menino que nascer, ao 8º dia, vai se cortar o prepúcio do seu pênis, isso será o sinal da minha aliança com esse povo. O que era esse sinal da aliança? Esse sinal da aliança é o seguinte, que toda a criança, quando crescia e se tornava homem, ele estava seguro, garantido por Deus, para vencer. Quando Davi, ele diz assim, quem é esse incircunciso? Ele está dizendo assim, bom, primeiro, o filisteu não tem aliança com Deus. E ao mesmo tempo que ele chama o filisteu de incircunciso, ele expõe os circuncisos. Isso aqui é mensagem para congresso. Davi está dizendo assim, cara, vocês estão perguntando quem é ele? Ele é um incircunciso, enquanto tem 25 mil homens que foram circuncidados para vencer com medo. Porque faltava o quê? O posicionamento. Então, não adianta ânimo, não adianta coragem. Eita. O que mais? Proteção divina. Para que proteção divina se eu não tenho posicionamento? Proteção divina é para te guardar no momento do embate. A proteção divina só vem no momento da guerra. Não vou falar nada não. Não, vamos deixar isso aqui para lá. Não se preocupa não. Porque se eu falar, dindinha, vai ficar, dindinha. Que dindinha, irmão? Pô, como é que são os ciclos da vida? Pai, mãe, filho. Filho casou, pai, mãe, passa a ser parente. Família, lógico. Mas aí quem é a família? Marido, mulher e os filhos. Os filhos vão crescer, não se iluda. Um dia tu vai ser parente do teu filho. E assim que a história é contada. Aí às vezes nós temos um tio, lá não sei de onde, irmão, tribulado. E aí a gente sofre, o casamento do cara fica mal por causa de A, de B, de C. O cara está fugido lá do Nordeste. Aí eu tenho que ir para tua casa que eu estou fugido aqui, que eu fiz um negócio aqui e tal. Aí a mulher, deixa ele vir. O homem, não, tu tá louca, deixa ele vir. Aí vai, abre a porta para o cara. Gente, falta posicionamento. Não, o problema do que ele fez lá, ele resolveu por lá. Aqui não. E eu estou pegando pesado porque eu estou querendo levar você para a realidade do que é um posicionamento. São coisas que faltam para a gente. Que lado você está? De que lado você anda? Com quem você anda? Você tem que ter uma escolha. Pessoas que não têm posicionamento, elas andam com A e com B. Então, o A fala do B e o B fala do A. Aí, quando está com A, está todo mundo conversando e, de olho aqui, né? Para ver se o B aparece. O B não aparece, lasca ali. Acaba aqui, o B fala assim, o que tu estava conversando com o A ali? Rapaz, eu não quero nem falar, não. Eu não gosto dessas coisas, não. Pronto. Aí o outro, agora tu vai falar, o que houve? Não, que ele está falando isso. Aí se posiciona. Posicionamento, fugir de fofoca, fugir de contenda, fugir de problema que não é seu. Até quando te colocarem no problema, tu vai rodar. Quantas pessoas sofrem por causa do problema do outro? Esse espírito maligno, não estou falando da igreja não, gente. Que da igreja eu vou lá e dou de pau. Eu gosto, toda vez que eu vou no shopping e levo as crianças para brincar, eu sempre brinco aquilo para nunca esquecer como é que se faz, né?
Já viu aquelas tartarugas que vêm para fora e você fica assim, tum, 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 tum? É assim que se faz na igreja. Tartaruga botou pum, pum, pum. Mas a igreja tem que estar sadia. Posicionamento. Traz dor, traz tristeza, mas é posicionamento. Nenhum incircunciso pode vencer. Nós carregamos o sinal da aliança. Se você carrega o sinal da aliança de Deus na sua vida, quem é o incircunciso? É isso que Davi está dizendo. E aí automaticamente, quando a gente começa a observar esse texto dessa maneira, você interpreta que Davi não estava atrás da filha de Saul e nem da riqueza de Saul. Davi estava querendo honrar Israel, guardar a honra de Israel e matar aquele incircunciso que estava deixando todo mundo com medo. É essa a chave que eu vim aqui para te entregar. Em 2024, não ande com fofoqueiro. Em 2024, se afaste de pessoas que estão aquém do que você... Porque não adianta você andar com gente pequena, eles vão puxar você para lá, pô. Em 2024, tem um posicionamento diferente. Ou entende ou tchau. Ou entende ou não dá mais para caminhar junto. Ou se compreende que não tem como mudar as coisas fazendo as mesmas coisas. Não vai mudar. Você precisa ter atitudes diferentes, posicionamentos diferentes. Cuide da sua casa, da sua família. Cuide da sua vida. Cuide do seu coração. Cuide da sua alma. Cuide do seu espírito. Não tem aliança com os incircuncisos. Eles vão te decepcionar. Escuta o que eu estou te falando. Irmão, não se iluda. Quem fala de A, fala de B, de C, de D, de E, de... Não se iluda. Foge da aparência do mal. Pô, mas aí o irmão não vai falar mais comigo. Não vai, porque é covarde. Toda pessoa que fala por trás é covarde. Covarde. E aí quando você der uma trava, ele não vai falar mais com você. Você está ganhando. Glória a Deus que tal pessoa não fala mais com você. Se você é dependente emocional, então vai depender de alguém que seja maior que você. Sabe? Mas não ficar, eu vou, porque o irmão, ele não fala mais comigo. Oh, glória, aleluia. Obrigado, Senhor. Para ver o perfil do irmão. Só atrasa a tua vida, te joga para baixo, te arrebenta, te joga na roda dos escarnecedores, te joga no vento. E aí você está chorando por causa disso. Eu vou cantar uma música para você. Posso? Está chorando porque se o filisteu for embora. Está chorando, irmão. Posicionamento. A guerra se levantou, veio com tudo. Tem problema da vida, se levantou de todo lado. Posição. E eu vou te contar um segredo. Você quer ouvir um segredo? Olha como é que o povo é fofoqueiro. Mas estou brincando, vamos lá. Alguém quer ouvir um segredo? Tem que falar, eu quero ouvir esse segredo. Não conta segredo para o fofoqueiro. Você quer ouvir um código? Quer ou não? Então conta. Conta, fala, conta. Como qualquer segredo, eu não posso contar em alto, bem alto. Tem que contar como se conta segredo. Assim. Está ouvindo aí? Deixa eu contar para você. Se há 16 anos eu não fosse uma pessoa de posicionamento, essa igreja estava fechada. É embate. Tem que enfrentar. Sai, vai para a rede social e zoa o plantão. Eu estou aqui, de boa.
honrando a honra do Deus de Israel. Posicionamento. O que é certo e o que é errado. Acabou. Jesus falou, não podemos agradar a dois senhores. Você agrada esse aqui e vai aborrecer o outro. Aí você agrada esse aqui e vai aborrecer o outro. Daqui a pouco está todo mundo aborrecido, daqui a pouco está todo mundo sentado, daqui a pouco está tudo acabado. Então, pé na jaca e segue em frente. Posicionamento é tudo na vida de qualquer pessoa. Quando vier as lutas, quando vier as adversidades, forte para te pegar, se posiciona. Diabo, está pesado, Deus, está difícil, mas você não pode me vencer porque eu sou circuncidado. Desculpa, talvez as pessoas sejam assim, meu Deus, será que eu vou ter que fazer isso com essa idade? Os homens, fiquem tranquilos, eu não vou circuncidar ninguém, Deus me livre. Quem iria fazer seria o Marlon. Só filmando. Ninguém vai passar por esse processo. Mas o apóstolo Paulo, aos Romanos, vai dizer que nós, em Cristo, fomos circuncidados aqui, no coração. Nós carregamos um sinal da aliança. E por isso o diabo te ataca, porque se você não tem sinal da aliança, ele não se preocupa com você. Ele só se preocupa contigo porque ele quer que você quebre essa aliança com Deus. Ele quer que você desista, ele quer que você desanime, ele quer que você fique enfraquecido, ele quer que você perca a guerra. Quem é esse incircunciso que se levanta no meio da igreja? Quem é esse incircunciso que se levanta na minha vida? Quem é esse que blá, 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 blá? Quem é esse? Irmão, entre palavras, busque aqueles que têm resultados. Quer ouvir outro segredo? Quer? Pô, vocês têm que pedir, vocês estão, até sábado tá ruim. Isso aí. Amanhã tem mais 10 para se batizar. Bora, pô. Vamos ganhar os perdidos. Mas as coisas que foram feitas esse ano foram muito diferentes do que no ano passado, retrasado, porque não tem como ter os mesmos resultados com as mesmas atitudes. Mude a sua atitude na vida, mude a sua atitude como você enxerga a vida, mude a sua maneira como você enxerga o filisteu. Se posiciona. Maior aquele que está em mim do que aquele que está lá fora.